Sobrou pouco da Força Aérea e da Rede Espacial da Rússia após a noite de 25 de novembro. Você consegue imaginar uma derrota tão avassaladora? Nessa noite fatídica, forças ucranianas realizaram um ataque sem precedentes, mirando uma fábrica de aeronaves em Taganrog, Rostov, e instalações de produção de drones Molniya. Mas o ataque foi muito além de destruir uma simples instalação. Naquela noite, o alvo principal não era apenas uma base comum. Eles atacaram o coração da doutrina de guerra espacial do Kremlin, incluindo tecnologias laser ultra-secretas que estavam sendo desenvolvidas há décadas. O que se via no céu era uma cena apocalíptica, uma luz intensa como após uma explosão nuclear iluminava tudo. O horror tomou conta de todos que presenciaram aquele espetáculo. E o resultado foi devastador. A supremacia aérea russa foi cortada ao meio, de Crimeia até Rostov. Os sistemas S-400 foram completamente inúteis diante do avanço implacável do inimigo, que utilizou os últimos avanços em drones de alta velocidade, capazes de atingir altitudes baixas em segundos. Você consegue imaginar o pânico causado? Os detalhes das imagens de satélite mostram um cenário de destruição total. Entre os alvos destruídos, destacou-se um avião que mais parecia saído de um filme de ficção científica. Era o A-60, uma aeronave de radar gigante com um canhão laser de 1 megawatt, uma invenção soviética quase lendária, criada para desativar satélites e destruir mísseis balísticos em voo. E naquele momento, ela foi a grande vítima da operação. As imagens deixaram claro, a nave estava em seu hangar, consumida por fogo e fumaça. Mas não parou por aí. As instalações para modernização de mísseis e produção de drones Lilin também foram destruídas. Era uma tentativa de acabar com a capacidade de ataque do Kremlin, ao impedir que seus próprios drones, projetados para espionagem e ataque, fossem usados contra eles. Como uma reviravolta cruel, a Ucrânia conseguiu virar o jogo em solo russo, atingindo até as instalações mais protegidas. E tudo isso aconteceu num cenário de caos, com os sistemas de defesa tentando responder, mas ficando incapazes perante a velocidade e precisão dos ataques. Os sons de alarmes ecoaram por Rostov, enquanto os russos tentavam conter a derrota. Como pode uma operação tão ousada acontecer tão de repente? No meio do pânico surge uma pergunta. Qual método esse inimigo utilizou para alcançar tamanha precisão? A resposta revela uma estratégia definitiva. Uma fusão de forças jamais vistas antes: mísseis, navios, operações especiais e drones de última geração. Essas forças juntas criaram uma arquitetura de ataque multilayer que deixou as defesas russas totalmente vulneráveis. Os sistemas mais avançados, como os drones BAR de alta velocidade, foram lançados em forma de enxame, reduzindo o tempo de reação dos radares a quase zero. Enquanto as autoridades russas alegam que abateram centenas de veículos aéreos, as imagens mostram claramente que a realidade foi outra. A cena final deixa uma única questão. Como o Kremlin pôde confiar na aparente invulnerabilidade de suas instalações mais secretas? O futuro da guerra mudou naquele instante. A estratégia da Ucrânia revelou uma fraqueza inimaginável, mudando os planos de defesa de uma nação que acreditava estar segura. Agora, tudo pode mudar. Até onde essa derrota pode levar a surgir uma nova ordem no campo de batalha? Parte anterior. A operação altamente coordenada de Ucrânia chocou o mundo. Com tecnologia avançada e estratégia ousada, ela atingiu áreas industriais protegidas de Moscou. Enquanto o país entrava em estado de pânico, muitos se perguntam, como uma única ofensiva foi capaz de desviar uma das maiores potências militares? Agora, vamos revelar os detalhes dessa ação que mudou o curso da guerra e revelou vulnerabilidades inimagináveis na defesa russa. A força por trás dessa ofensiva revolucionária não contou apenas com um único exército. Utilizaram uma estratégia de fusão inédita combinando forças de mísseis, marítimas, forças especiais e sistemas não tripulados. Um ataque que mudou as regras do jogo. Uma arquitetura de ataque em múltiplas camadas impossível de ser neutralizada facilmente. Você consegue imaginar a complexidade de coordenar tantos elementos? Como essa tecnologia foi combinada para criar uma ameaça quase imbatível? O ataque foi liderado por uma nova geração de veículos aéreos não tripulados movidos a jato, chamados de BARs. Eles eram velozes, operando em altitudes baixas, tornando quase impossível para os radares russos reagirem a tempo. Junto a esses sistemas, estavam os lendários mísseis de cruzeiro Neptune. Uma combinação de velocidade e surpresa eliminando qualquer chance de defesa.
Embora o Ministério da Defesa russo tenha alegado que derrubou 249 UAVs, as imagens vieram à tona. As chamas e destroços no complexo de defesa de Taganrog mostraram o contrário. Essas estatísticas eram apenas propaganda, uma cortina de fumaça escondendo a impotência do Kremlin. A base central do ataque foi o complexo científico e tecnológico de aviação em Taganrog, considerado o coração da aviação estratégica da Rússia. Mas o maior alvo dessa noite foi um avião chamado A-61A2. Parecia coisa de um filme de ficção científica, mas era uma arma de destruição em massa. Este não era um transporte comum. A-60 era um laboratório voador, construído com fuselagem de Il-76. Carregava um radar gigante na cabeça e um canhão laser de megawatt em seu corpo. Um legado do programa soviético CYTHD, essa plataforma tinha uma missão: cegar satélites em órbita e fazer mísseis balísticos queimarem ao entrar na atmosfera. Para alimentar esse laser de 1 megawatt, gigantescos geradores turbo foram instalados de cada lado da aeronave. Com apenas 2 protótipos no mundo, essa arma representava o auge da tecnologia de guerra eletrônica e espacial da Rússia. As imagens de análises de satélite e relatos locais eram cristalinas, sem espaço para dúvidas. O que aconteceu naquela noite foi uma das maiores reviravoltas da guerra, revelando a fragilidade de uma potência que até então parecia invencível. Você consegue imaginar o impacto de ver uma arma tão poderosa, construída com décadas de segredo, destruída em questão de horas? A confiança do Kremlin nos seus sonhos de superioridade foi completamente desfeita. Se esses sistemas de elite podem ser atingidos com uma estratégia tão precisa, o que mais está vulnerável? E o mais assustador? O que esse ataque revela sobre o futuro da guerra tecnológica? As imagens mostradas por analistas de Osin e moradores locais revelaram uma cena inacreditável. Uma gigantesca fuselagem com as marcas características do A-60 estava tomada por chamas intensas, estacionada na base aérea do sul de Taganrog. Satélites confirmaram. O local exato do incêndio correspondia às coordenadas da aeronave. Foi uma execução precisa de um verdadeiro projeto de guerra espacial, antes mesmo de levantar voo. A destruição, contudo, não parou por aí. Os centros de modernização Barid Facilities também foram atingidos. Lá estavam os 2 bombardeiros estratégicos Tup-95MS, carregando mísseis KH-101. Estes mísseis eram usados para ataques devastadores contra cidades ucranianas. Relatos indicam que os hangares onde esses gigantes estavam em manutenção também foram alvos. Não foi apenas a perda de uma aeronave. Foi um golpe direto na capacidade de lançamento de mísseis rumo a Kiev. Perder um Tup-95MS quilômetros longe da linha de frente representa uma derrota estratégica de proporções inimagináveis. E a lista de alvos não parou aqui. O ataque também atingiu a fábrica de drones Molniya, responsável por produzir os olhos e ouvidos da força militar russa. Essa fábrica, núcleo da produção de UAVs, foi destruída com suas próprias armas. Uma cruel ironia que simboliza o colapso tecnológico do Kremlin. Paralelamente, a defesa aérea russa entrou em colapso total. Um míssil de defesa foi controlado de forma errática no céu de Novorossiysk, causando pânico e caos absoluto. Como isso foi possível? Porque mesmo com a alegação oficial de que 116 UAVs foram abatidos sobre o Mar Negro, os mísseis que caíram em cidades russas permanecem um mistério? Essa noite em Taganrog foi muito mais do que uma vitória pontual. Foi o começo de uma mudança radical no cenário militar russo, uma vulnerabilidade escancarada que ameaça derrubar toda a sua estrutura de defesa. Você consegue imaginar o impacto de tudo isso? Até onde essa fuga de segredos pode levar o Kremlin? A resposta pode estar a apenas um passo, e o próximo movimento pode ser a maior reviravolta da guerra. A recente operação em Taganrog marcou uma virada estratégica na guerra. A destruição de dispositivos essenciais para a defesa aérea russa abalou profundamente a estrutura militar do país. Acreditava-se que a defesa com sistemas S-400 fosse impenetrável, mas a tecnologia ucraniana provou o contrário. A implantação de drones de alta velocidade e mísseis sofisticados desbaratou a proteção que parecia inatingível. Tudo começou com uma ofensiva que envolveu forças de mísseis, forças navais, unidades de operações especiais e sistemas não tripulados. Essa combinação poderosa criou uma arquitetura de ataque que os russos nunca haviam enfrentado antes.
A linha de frente começou com os modernos drones a jato de geração mais recente, conhecidos como Barrys, capazes de atingir altitudes baixas em velocidades incríveis, reduzindo drasticamente o tempo de resposta dos radares russos. Apesar da alegação do Ministério da Defesa de que teriam derrubado 249 UAVs, as imagens das chamas que saíam das instalações em Taganrog mostraram a verdadeira dimensão do fracasso russo. O que parecia uma defesa sólida se mostrou limitada diante da rapidez e precisão dos ataques ucranianos. O alvo principal foi a Central de Pesquisa e Tecnologia de Aviação de Barriere, o núcleo da aviação estratégica russa. Lá, escondido sob camadas de segredos, estava o A-60, uma aeronave que mais parecia saída de um filme de ficção científica. Construída sobre o fuselagem do Il-76, tinha um radar gigante na ponta e um laser de 1 megawatt instalado na sua estrutura, uma relíquia da era soviética. Destinada a cegar satélites e destruir mísseis balísticos enquanto atravessavam a atmosfera. E naquela noite o céu sopra o inferno, essa arma poderosa foi reduzida a cinzas, queimando sem aviso em sua posição no solo. A destruição não parou por aí. As instalações também abrigavam os modernizados bombardeiros estratégicos 2.95 ms, que carregam mísseis KH-101. Os hangares onde esses gigantes estavam em manutenção foram atingidos, um golpe direto na capacidade de ataque do país. Uma perda que prejudicará a ofensiva russa e poderá diminuir a intensidade dos ataques de mísseis contra a Ucrânia nesta estação fria que se aproxima. E como se não fosse suficiente, o maior impacto psicológico foi na aviação civil. Aeroportos em Rostov, Krasnodar e Sochi ficaram paralisados. Voos cancelados, janelas de vidro tremendo ao som de aviões derrubados, um cheiro de medo e desconforto se espalhou por esses centros de ordem e segurança. Mas o verdadeiro ponto de inflexão chegou com o ataque ao sistema de alerta A-50. A Força Aérea Russa, que há décadas dependia dessa plataforma, agora enfrenta a possibilidade de perder sua vigilância aérea. Com o hangar do A-50 destruído, a continuidade dessa frota crucial fica comprometida. Sem esses aviões de patrulha, os jatos russos se tornam cegos. Perder a capacidade de detectar mísseis ucranianos ou coordenar ataques aéreos é um pesadelo que se torna realidade. Assim, a Ucrânia mostra que pode, sim, atuar no coração do território inimigo, num jogo de xadrez onde as peças russas parecem impotentes. A destruição dos hangares de manutenção dos bombardeiros pode diminuir significativamente a pressão de mísseis no inverno que se aproxima, deixando as cidades russas mais vulneráveis e assustadas. E o que essa ofensiva revela além do campo de batalha? Que a maior esperança do Kremlin, a ideia de uma defesa impenetrável, está se desfazendo como areia na mão. O ataque não só venceu uma batalha tática, mas mudou toda a lógica da guerra. A guerra moderna está nesse confronto de tecnologias, estratégias inovadoras e reviravoltas inesperadas. Como a Ucrânia conseguiu transformar uma ação militar em um golpe tão devastador? E o que ainda está por vir? O calor da destruição ainda pode estar se acumulando, e os próximos movimentos podem transformar completamente o cenário estratégico do conflito. Na preparação para o inverno, a frequência e a intensidade dos ataques de mísseis às cidades ucranianas se intensificam. A psicologia por trás desses ataques pode ser ainda mais devastadora do que as próprias ações militares. Cidades como Rostov, Krasnodar e Sochi estão paralisadas, suas vias aéreas bloqueadas. A população, antes confiante na segurança, agora assiste a um colapso total das defesas russo. A situação se agravou de forma inesperada, revelando uma vulnerabilidade catastrófica que ninguém imaginava. Imagine o som de aviões destruídos, gritos de desespero ecoando nas ruas. A atmosfera fica carregada de tristeza, enquanto vídeos de moradores gravam o caos. Voar se tornou impossível ali. Restrição nos pousos e decolagens em aeroportos de Sochi e Galenjik mostram que até os destinos de férias da elite russa se tornaram zonas de guerra. O cenário é desolador, resorts, praias, tudo abandonado, tomado pela guerra. Como uma região que deveria ser refúgio virou campo de batalha. Essa crise revela a fragilidade da falsa sensação de invulnerabilidade de uma potência que se achava imbatível. Ao analisarmos essa calamidade, percebemos que a destruição em grande escala não aconteceu por acaso. Cresce a sensação de que a Rússia foi encurralada. Os ataques a diferentes regiões, que muitos julgaram protegidas com sistemas avançados como o S-400 e os Panzer, mostraram que a fachada de segurança era uma ilusão.
Uma arma feita para parecer invulnerável foi atingida por drones de baixo custo, que abriram buracos no escudo de ferro russo. Por que uma estrutura de proteção tão cara tradicional foi completamente frustrada? A resposta está na tecnologia moderna, ágil e adaptável, que os ucranianos usam com maestria. A destruição de uma arma de destruição em massa avaliada em bilhões de dólares, como o A-60, revelou uma verdade chocante para o mundo inteiro. Essa aeronave, símbolo de uma era, foi destruída por um drone barato ou um míssil modificado, uma ironia amarga da guerra moderna. A incapacidade da Rússia de proteger seus maiores tesouros revela a crise de seu complexo militar industrial. Enquanto o mundo assistia, as forças ucranianas passaram a caçar esses equipamentos do século passado com táticas do século XXI. Essa derrota estratégica ameaça moldar o futuro da guerra, mudando o centro de gravidade do conflito. E o que isso significa para o futuro? A base de Tojin-Rog, centro técnico e logístico na região do sul russo, foi atingida. Se essa infraestrutura for paralisada, as forças russas terão dificuldades de manter suas operações aéreas na Crimeia e além. A partir desse momento, a capacidade de defesa de toda a região fica seriamente comprometida. A força aérea russa, que antes parecia intocável, agora enfrenta uma ameaça real, que pode reduzir drasticamente a sua atuação. Uma guerra que parecia ser de resistência se transforma numa luta de sobrevivência. O que vem a seguir? Quando uma potência militar de tantos anos vira refém de drones de baixo custo, a resposta pode estar nas mãos de quem decidiu desafiar o impossível. Partindo de uma realidade assustadora, armas do século XX, estratégias do século XX, tudo caindo por terra. A noite de 25 de novembro marcou uma virada dramática na guerra. Ucrânia, com tática do século XXI, lançou um ataque devastador em Tojin-Rog. O resultado? Uma derrota estratégica sem precedentes para a Rússia. Mas por que essa operação foi tão crucial? Se a base aérea de Tojin-Rog se tornar inoperante, se suas instalações forem destruídas, a capacidade de defesa da Crimeia se colapsa. Imagine o cheiro de fumaça metálica no ar, o silêncio pesado após as explosões. Os sistemas russos como os Tu-95 e os A-50 dependem de um centro de logística vital ali. Sem sua manutenção, essa força aérea fica cega e surda. Sem as operações de produção de drones e mísseis, o exército russo se torna incapaz de avançar ou se defender. A sua essência de guerra moderna, tudo destruído num instante. Ucrânia não atacou apenas uma fábrica. Destruiu toda a espinha dorsal da logística militar russa. O impacto não é só local. A perda de uma arma como o A-60, uma nave laser que poderia apagar satélites com um feixe de luz, foi um golpe fatal na capacidade global de ameaça do Kremlin. Seus sonhos de domínio no espaço, reduzidos a cinzas na pista de Tojin-Rog. Com esse ataque, Ucrânia protege não só sua terra, mas também os interesses estratégicos de aliados ao redor do mundo. Sua influência se estende além das fronteiras. Naquela noite fatídica, as chamas que consumiram Tojin-Rog pareceram um funeral. O que restou foi uma mensagem clara: nenhuma fortaleza, por mais secreta que seja, é invulnerável. O ataque destruiu o A-60, uma das armas de guerra mais valiosas e secretas da Rússia. Seus centros de suporte, suas operações, tudo foi reduzido a pedaços de metal e fumaça. O Kremlin até então acreditava que seus sonhos de guerra espacial eram inabaláveis. Mas o que aconteceu? Seus olhos no céu foram cegados, suas asas nucleares destruídas, e a esperança de dominar o espaço agora é uma lembrança distante, abandonada na pista de Tojin-Rog. A guerra mudou. E quem ousar subestimá-la acaba pagando um preço alto demais. Na sua última investida, a Ucrânia não quer apenas atacar na linha de frente. Ela mira direto no coração da máquina militar russa, além de Tojin-Rog. Fontes locais mostram mapas que revelam o verdadeiro foco do ataque, os pontos estratégicos que controlam a supremacia aérea e nuclear de Moscou. Com a rapidez dos drones de jato e a precisão destrutiva dos mísseis modificados R-360 Neptune, a geografia militar da Rússia começa a se desintegrar. Após destruirmos Tojin-Rog, qual será o próximo alvo? Onde a mira de Kiev se voltará agora? A resposta é clara: o triângulo costeiro que garante a dominação aérea sobre o Mar de Azov e o Mar Negro. A peça mais vulnerável dessa estratégia é a base aérea Yas, situada bem do outro lado de Tojin-Rog. Yas é o centro de treinamento e o núcleo operacional da aviação naval russa. De lá partem os caças Su-34, que bombardeiam com mísseis de queda livre e bombas de precisão nas linhas ucranianas.
Com radares e sistemas de alerta precoce, como a 50 e a 60, agora destruídos em Tojin-Rog, e as virou alvo aberto. E aqui está o detalhe chocante. Os drones de jato de Kiev podem ultrapassar o tempo de reação das defesas russas. Os depósitos de combustível e centros de treinamento de pilotos em As estão mais vulneráveis do que nunca. Uma noite de incêndio lá pode significar o fim não só da frota aérea, mas também da capacidade da Rússia de formar novos combatentes. Mas a estratégia ucraniana não para por aí. O olhar se estende para o interior, rumo à base aérea Engel II, localizada na região de Saratov. Apesar de estar a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana, essa instalação já sofreu ataques de drones antes. Só que desta vez a guerra mudou. Antes drones lentos com hélices eram suficientes. Agora se ouve o zumbido de mísseis de jato, voando quase ao ritmo do som. O que antes parecia uma ameaça distante agora revela sua intensidade, e os próprios céus russos começam a tremer com essa nova realidade devastadora. Até onde Kiev consegue chegar? Quais vilos estratégicos ainda permanecem intocados? E o que isso significa para o futuro desta guerra brutal, onde os pés de quem luta agora estão no chão, mas a cabeça nas nuvens, onde o céu virou campo de batalha? Em uma guerra onde o som dos motores ecoa como gritos de guerra, a ameaça se torna cada vez mais perto, mais rápida. Antes, ataques com drones lentos e controlados por hélices punham pontos de exclamação no mapa. Agora, mísseis jetados em velocidades quase sonoras cruzam o céu, exalando um cheiro de combustível que mistura medo e arrogância. Imagine a sensação de estar na ponta de uma corda prestes a ceder. A base de Engel II, principal ponto de lançamento para os aviões nucleares russos, está sitiada. Os antigos caças que antes aterrorizavam cidades ucranianas estão agora sem suporte técnico. A destruição das instalações de manutenção em Tojin-Rog cortou o suporte vital desses gigantes voadores. Um ataque direto a Engel II não atingiria apenas os aviões, mas também seus operadores e pistas, um golpe diplomático que pode desafiar o próprio prestígio nuclear de Putin. Você consegue imaginar o peso de uma missão assim? Enquanto isso, a base de Primorsko-Oktarsk, responsável pelos drones kamikaze iranianos enviados à noite, está na mira. O céu acima dela parece uma sala de operações, com inteligência ucraniana monitorando cada movimento. Com mísseis Neptune, uma só salva poderia destruir hangar, lançadores e toda a cadeia de ataque. A capacidade de resposta de Kiev cresce com cada vitória tecnológica. Mas diante de tudo isso, o que faz o Kremlin? Uma resposta desorganizada, repleta de hesitações e fugas desesperadas. A primeira reação foi mover aviões para longe do fronte, milhares de quilômetros do território ucraniano, na base de Olenia, perto do Círculo Polar Ártico. Mas essa tática não funciona como uma solução, e sim como uma armadilha logística. Cada voo até Olenia consome a vida útil de aeronaves envelhecidas, acelerando seus desgastes. Os motores gastam mais rápido, cada missão se torna mais cara, enquanto a infraestrutura desmorona ao seu redor. Já pensou na sensação de um avião que deveria ser invulnerável, desgastando-se em voo constante? Os velhos caças e aviões estratégicos que deveriam ser a espinha dorsal da Força Aérea Russa, estão se tornando resíduos inúteis. A segurança da Rússia, que antes parecia sólida, está se dissolvendo sob o peso de sua própria lentidão. Se até agora parecia que tudo estava sob controle, a realidade mostra uma invasão silenciosa de fraqueza. Cada ataque, cada peça destruída, revela um império à beira do colapso. Como pode uma potência que construiu sua força com tecnologia de ontem se proteger contra a velocidade e precisão de uma adversária que joga com a mente e a inovação? A resposta parece óbvia. O coração da máquina militar russa está sangrando, e a cada segundo, Kiev aproxima-se mais do seu objetivo final, desmantelar o império nuclear e tecnológico de Moscou. Você consegue sentir o cheiro de fumaça no ar? O som da sirene de ataque ressoa como uma sinfonia de destruição? O que acontecerá quando mais uma peça vital for destruída, levando Putin a um estado de pânico absoluto? E a maior questão, até onde essa crise pode chegar antes que tudo desmorone de vez? Com a contínua pressão de Kiev, a Força Aérea Russa enfrenta uma crise sem precedentes. Imagine as frotas de aviões envelhecendo rapidamente, suas estruturas desgastando-se sob o peso de anos de negligência. Os motores quase obsoletos se desgastam a cada missão, enquanto as frotas de bombardeiros perdem sua força vital. Cada ataque russo agora custa mais, cada míssil, cada voo, uma conta crescente que pesa sobre o Kremlin.
Você já pensou que ao tentar manter a aparência de invencibilidade, a Rússia estaria acelerando sua própria derrocada? Parece que o canto de esperança se esconde, à medida que o tempo apaga a glória de suas armas antiquadas. Mas até onde essa estratégia antiga pode sustentar o peso do colapso? Ucrânia, com sua inteligência ágil, não está apenas atacando alvos militares. Está desmontando a própria base tecnológica da Rússia. Analistas já revelaram imagens de satélite mostrando pneus comuns presos às asas de seus bombardeiros estratégicos. Sim, pneus de carros comprados no supermercado, tentando proteger armas nucleares de bilhões de dólares. Você consegue imaginar a cena? Uma tentativa desesperada de proteger as principais armas de um país com peças de estoque de uma loja qualquer. Enquanto isso, a Rússia tenta de tudo para neutralizar os drones de Kiev. Persegue sinais de GPS, tenta bloquear comunicações, mas tudo em vão. Os drones ucranianos evoluíram além do GPS. Agora usam reconhecimento visual, inteligência artificial, mapeando o terreno, reconhecendo alvos com precisão cirúrgica. E mesmo sem sinais de satélites, eles continuam caçando. A ofensiva de Taganrog foi a prova definitiva. Nem mesmo as áreas mais protegidas resistiram. A Rússia, uma vez poderosa, vê seus sonhos desmoronarem enquanto suas defesas tecnológicas se mostram obsoletas diante de uma ameaça invisível, porém letal. Para Kiev, o jogo virou. Seus sistemas avançados colocaram os russos numa posição de risco brutal. Agora, os aviões russos não são mais caçadores. Tornaram-se presas escondidas em suas bases, tentando fugir da mira invisível dos drones. Os centros de comando em Moscou, Yazek, Engels 2, Primorsko, todos eles deixaram de ser seguros. O centro de gravidade da guerra mudou, e ninguém nem no Kremlin parece entender qual será o próximo movimento. Porque o que está por vir? Talvez um golpe vindo do coração mais protegido da Rússia. Uma operação que mudará para sempre o curso dessa batalha. E você consegue imaginar o que o futuro reserva para a força que até hoje parecia invencível? A luta silenciosa no céu, o medo crescente, a derrota que se aproxima silenciosamente, mas de forma implacável. A guerra mudou. E os seus raios de destruição agora atingem mais do que alvos militares, atingem a própria alma de uma nação. Na guerra atual, os aviões que antes eram os caçadores agora se tornaram as presas. Eles se escondem em suas próprias bases, nos seus próprios hangares, tentando escapar dos fantasmas invisíveis de Ucrânia. E a próxima caçada pode acontecer em um momento e lugar que o Kremlin nunca imaginou. Talvez bem no coração de sua fortaleza mais confiável. Para a Ucrânia, não existe o que chamar de lugar inalcançável. Existem apenas alvos que ainda não foram atingidos. Você já pensou no impacto disso? Será que a destruição do A-60 acelerará o colapso tecnológico da Rússia? Ou o Kremlin continuará escondendo essa derrota? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua visão pode mudar o rumo dessa guerra. A história está sendo escrita agora, e cada detalhe conta. Pode ser o começo de uma nova era ou apenas o declínio de uma potência que acreditava ser invencível. Sabemos que o perigo se esconde onde menos se espera, e a próxima jogada pode ser a definitiva. Será que o Kremlin consegue se recuperar ou está condenado a uma derrota silenciosa? O futuro está em suas mãos.